Olá! Hoje o PrefaCast traz uma novidade, uma edição super especial, trazendo para a pauta o Agosto Lilás. Eu estou aqui com a titular da Coordenadoria da Mulher, a Jeane Schultz, e ela vai apresentar as nossas convidadas de hoje. Seja bem-vinda, Jeane. Tudo bem? Olá! Então, hoje, nesse episódio, estamos com as convidadas, a delegada Thalita e a advogada Jerusa Ribeiro. Tudo bem com vocês? Certo. Tudo certo. Bom, nós vamos então falar sobre o Agosto Lilás, um mês de conscientização. Vamos falar também sobre a prevenção, de violência contra as mulheres e também sobre os nossos números que a gente semestralmente publicamos no site do município, o dossiê do enfrentamento à violência. No primeiro semestre de 2025, nós tivemos um aumento de 22%, comparado a 2024, Então, tivemos 1.232 atendimentos, entre a distância e presenciais. Delegada Thalita, o que devemos esse número, o que a senhora acha, que devemos esse número de atendimentos, esse aumento, nos números? Bem, Jeane, cumprimentar a todas, agradecer então essa oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema tão importante. A gente visualiza também na delegacia um aumento bem considerável, nos números de ocorrências registradas e procedimentos instaurados, bastante semelhante então aos números de atendimentos de vocês, A gente acredita, nós não temos um estudo aprofundado a esse respeito, mas a gente acredita que existe todo um trabalho por trás de conscientização, um trabalho de prevenção, que na realidade alcança muitas vítimas que talvez não registrariam as ocorrências, não procurariam atendimento. Então a gente não consegue dizer se aumentou a violência ou se aumentou a procura das vítimas por atendimento, por registro de ocorrência. A gente espera que seja isso na realidade, que tenha acontecido esse aumento da procura em razão do forte trabalho que a gente faz, enquanto rede, para alcançar essas mulheres que talvez antes não estariam procurando atendimento, Uhum. E Jerusa, quais as dificuldades que você percebe quando essas mulheres te procuram, buscando orientação jurídica? Então, eu sou advogada, eu trabalho exclusivamente com mulheres, na defesa de mulheres, e percebo que a procura maior que elas têm comigo é com relação a questões familiares e questões relacionadas à violência doméstica. Mas mesmo aquelas que me procuram apenas com questões familiares, a gente identifica no escritório que a grande maioria sofre algum tipo de violência. Muitas vezes elas não conseguem ainda se perceber como vítimas, mas em algum grau elas sofreram algum tipo de violência, seja violência psicológica ou uma violência patrimonial. E a maior dificuldade que elas têm, muitas vezes, é em demonstrar essas violências perante o judiciário, porque o judiciário, às vezes, nas varas de família, ainda separa um pouco o que são as violências domésticas, as violências familiares, o que são direitos familiares. Então, acaba que se atém muito a vamos definir guarda, pensão, questões patrimoniais e vamos deixar essa parte criminal para a vara de violência doméstica. E aí, assim, a gente percebe que é preciso que tenha uma unificação, até porque a lei de Maria da Penha é uma lei que prevê, essa interseccionalidade entre as varas, mas que a gente tenha esse olhar diferente para quando uma mulher sofre violência, ela tem esse olhar diferente nas questões de família, porque a gente tem que pensar de forma diferente quanto à guarda dos filhos, a gente não pode compartilhar uma guarda da mãe com um pai agressor. A gente tem que pensar que a pensão alimentícia tem que também retirar a mulher dessa dependência financeira, então tem que garantir que os filhos possam ter os seus direitos estabelecidos, possam se alimentar, possam ter uma vida digna. E também, quanto a dificuldades, a gente nota que muitas não têm nem condições de contratar uma advocacia especializada. Então, muitas mulheres, elas saem dos relacionamentos sem acesso nenhum a patrimônio, Sim. sem acesso a bens, elas são dependentes economicamente, então elas chegam ali ao término desse relacionamento ou tentando sair desse relacionamento sem poder contratar uma advocacia. E aí elas precisam procurar, às vezes, a Defensoria Pública, às vezes elas nem sabem quem procurar, e muitas vezes, ao procurar a Defensoria Pública, essas mulheres também não conseguem ter acesso ao serviço, porque elas têm patrimônio, sim,
um patrimônio da família, mas elas não têm acesso a esse patrimônio ainda. Esse patrimônio está todo em poder do seu marido, do seu companheiro, e aí elas não conseguem ter acesso à assistência jurídica, que é essencial e que é fundamental para que saiam desse ciclo. Eu também estou percebendo que a gente, o encorajamento delas, né, em relação a sair do ciclo. A gente recebeu em acolhimento na Casa Viva Raquel, que é um serviço que o município oferece exclusivo, né, para mulheres, então, em situação de violência, onde elas podem, né, levar seus filhos. E hoje nós estamos entre os 130 municípios do Brasil que temos esse serviço, então a gente tem que se orgulhar em relação a isso, né? E a gente percebeu também um aumento, né, comparado, né, ao primeiro semestre do ano passado, que este ano, então, já foram acolhidas 84 mulheres. Bom, delegada, e quais... a gente percebe, né, também que teve uma pesquisa feita pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que as vítimas de feminicídio neste ano foram 38, né? No total no estado, né? E a maioria delas não tinha medidas protetivas e nem sequer ocorrência. Qual o reflexo desses números, né? E por que registrar o boletim de ocorrência é tão importante? Então, Diane, na realidade a gente observa esses dados justamente no sentido de perceber o quanto, na realidade, a medida protetiva protege. Efetivamente, é muito comum a gente ouvir, né, falar que é só um papel, que na prática não se protegem as mulheres. Mas com esses números a gente consegue visualizar que sim, que essas vítimas não tinham, então, medidas protetivas, muitas não tinham nenhum outro boletim de ocorrência anterior. Mas quando a gente vai investigar o fato, quando a gente vai a fundo naquela investigação do feminicídio, a gente ouve uma testemunha, a gente ouve um familiar, a gente pede prontuários médicos da UPA, da UBS, enfim, a gente consegue ver que essa mulher já sofreu violência. A família relata, não, ela sempre sofria, mas ela não queria registrar a ocorrência, ela não queria pedir medida protetiva em razão de uma série de fatores, né, que envolvem, então, toda a questão do ciclo da violência. Mas a gente observa, então, que na maioria dos feminicídios não havia, o que reflete essa questão, ao contrário, se a gente, né, analisar, que com o registro de ocorrência, com o pedido de medida protetiva, essa mulher, ela se insere num sistema. A gente consegue alcançar essa mulher, a gente consegue fazer uma busca por essa mulher. E com a medida protetiva, havendo qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de contato, ela consegue registrar uma ocorrência pelo crime de descumprimento de medida protetiva e imediatamente a gente consegue fazer um pedido de prisão contra esse agressor, afastando ele totalmente, então, né? E então, em relação a esses dados, o que a gente mais gosta de ressaltar quando tem esse tipo de oportunidade em palestras, é que as mulheres devem sempre registrar sua ocorrência, solicitar suas medidas protetivas para estarem em contato, né, com o sistema e efetivamente estarem protegidas. Isso realmente é importante, porque a gente percebe também nas nossas rodas de conversa que elas... muitas acabam relatando para a gente, né, que sofreram esse violência, né, contra o seu companheiro, né, do seu companheiro. E nós temos aí várias ações agora, né? Claro, a gente trabalha com prevenção o ano inteiro, mas nós temos agora, no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização, onde a gente também estamos fazendo, né, além dessas rodas de conversa, ações em escolas, né, empresas, para que trabalhem também, né, porque a gente começa a pensar que isso aí é muito cultural, que a gente tem que trabalhar desde as crianças, né, e a gente também vai ter um lançamento agora de um projeto do Grupo Mulheres do Brasil, né, com apoio da Coordenadoria da Mulher, que é a Cadeira Vazia. Eu acho que você pode falar um pouquinho, né, sobre esse projeto. Sim. Esse mês do Agosto Lilás é um mês muito importante, porque é a oportunidade que a gente tem de falar aquilo que a gente fala o ano inteiro, mas de sermos ouvidas, né? A gente tem as atenções voltadas para nós, mulheres, e a gente tem que aproveitar isso para poder falar desses números horríveis de violência, mas para falar sobre conscientização e para falar as formas de pedir ajuda.
Então, nesse mês de agosto, nós, como Grupo Mulheres do Brasil, por meio do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, pensamos em uma campanha um pouco diferente. Pensamos numa campanha que chocasse a sociedade um pouco, mas que trouxesse essa reflexão e um pouco de impacto também. Então, a campanha, num primeiro olhar, é uma campanha bastante singela, porque a proposta é distribuir cadeiras vermelhas vazias, acompanhada de um material informativo, em diversos locais do município, lugares públicos, lugares de grande circulação, para que as pessoas, ao verem aquela cadeira, né, cause, claro, um incômodo, um impacto de poder enxergar aquilo, entender por que aquilo está lá, e aí perceberem o que representa esse vazio. Essa cadeira a gente quer simbolizar a perda dessa mulher, a ausência que essa mulher deixa na sociedade, na nossa família, nos grupos de amigos, na escola dos filhos, nas rodas de conversa, o que representa essa ausência dessa mulher que é retirada por conta da violência. Então, a nossa cadeira, a nossa campanha, o nome dela é a campanha da cadeira vazia, demonstrando que algumas ausências permanecem o tempo todo. E também a gente demonstra, por meio do nosso material informativo, que agora, né, a partir de semana que vem, vocês vão começar a ver ele por toda a cidade, em alguns ônibus da Visat, em alguns outdoors, nas mídias digitais, mas a gente quer mostrar também por que nós morremos, por que a gente morre. A gente sabe que nenhum motivo justifica a nossa morte, mas muitas pessoas ainda querem justificar o porquê que nos matam. Ah, porque a gente estava na rua? Porque a gente pediu divórcio? Porque ele tinha ciúmes? Porque estava com aquela roupa? E, na verdade, mesmo que a gente saiba que nenhum motivo justifica, a gente sabe que tem um motivo. A gente morre porque a gente é mulher. Então, nos matam porque somos mulheres. Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa campanha. E agora, semana que vem, na quarta-feira, no dia 20, às 19h30, iremos fazer o lançamento dessa campanha no Centro de Cultura Ordovás, que ficam todos aqui que nos ouvem, convidados para estarem conosco nesse momento, que vai ser um momento, sim, de reflexão, de acolhimento, mas para também a gente demonstrar tanto a importância dessa campanha, quanto as formas de pedir ajuda, que é para isso também que nós, como grupo, atuamos, né? A gente quer demonstrar que tem, sim, como se perceber vítima e tem, sim, como a gente pedir ajuda, né? Seja na DEAN, seja através dos grupos, através da coordenadoria e de tantos rede. Outros meios, é da rede como um todo. A delegada Thalita, né, e a Jerusa fazem parte, então, da nossa rede de proteção, onde é uma rede bem atuante, né, aqui em Caxias, e também eu acho que agora a gente pode deixar aí para os ouvintes, né, que essas mulheres continuem, né, denunciando e denunciem cada vez mais, ou também, né, vizinhos, amigos que procurem ajuda. A gente também está com a campanha, né, do Banco Vermelho, né, onde várias empresas, eu acho que também podem participar, né, com essa campanha aí em seus espaços, e chegar também, né, até o centro de referência, onde elas recebem um acolhimento. Nós temos as técnicas, né, tanto psicólogas como assistentes sociais, onde elas recebem esse atendimento psicossocial básico e que vão ser acolhidas com muito carinho sempre. É importante a gente reforçar, então, em que momento, qual o contato que uma vítima de violência ela deve procurar para poder buscar ajuda. Bom, no centro de referência, então, nós estamos no 3º andar, né, do centro administrativo, né, elas podem acessar através de visita, né, presencial, ou então também com agendamento através do telefone, né, 3218 6000, e acho que na delegacia. Isso, para efetuar o registro de ocorrência, né, quando já ocorreu, então, um crime, a mulher pode procurar a nossa delegacia especializada de atendimento à mulher, que é a DEAN, né, conhecida como DEAN, que fica ali no centro, bem em frente à praça, naquele prédio verde da polícia, na Dr. Montori 1387. Pode nos contatar se tiver alguma dúvida através do nosso telefone fixo, então, que é o 3220-9280. Havendo qualquer tipo de dúvida, é possível que faça essa ligação para que a gente possa também solucionar, né, esclarecer muitas vezes as dúvidas das mulheres. O nosso atendimento para registro de ocorrência é das 8h30
às 11 e da 1h30 às 17, das 13h30 às 17 para registro de ocorrência. Mas é bem importante lembrar que nós temos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que é onde fica o nosso plantão policial, né? Lá o atendimento é 24 horas e nós temos a gente costuma dizer que a gente tem um braço da DEAN lá, que é a Sala das Margaridas, Isso aí. onde as vítimas de violência podem ser atendidas de uma forma muito mais acolhedora, muito mais humana, é um espaço próprio para atendimento às vítimas de violência, onde há um acolhimento muito maior, né, um atendimento bem mais harmonioso e acolhedor. Essas vítimas podem procurar, e é bem importante lembrar que quando está acontecendo um crime, ele acabou de acontecer, a mulher acabou de ser agredida, acabou de sofrer uma violência, ela pode ligar para o 190 e solicitar aí o atendimento da Brigada Militar, que a Brigada Militar vai comparecer no local e, eventualmente, realizar uma prisão desse agressor, né? Então, inclusive, esse recado é muito importante ser dado para os familiares, para vizinhos, para que, se eles ouvem, né, estiverem ouvindo, visualizando uma vizinha, um familiar sendo agredido, que eles lembrem de ligar para a Brigada Militar. Não é necessário, eles não vão ter que se identificar depois, participar do procedimento, eles só vão avisar a Brigada Militar, solucionar o atendimento, solicitar o atendimento para que eles possam comparecer no local e efetuar essa prisão. E aí é também bem importante que, se isso não puder acontecer, a gente não consegue chamar a Brigada Militar, mas depois a gente quer fazer uma denúncia, a gente sabe que uma vizinha sofre violência, tem um familiar, um colega de trabalho que sofre violência, eu posso denunciar anonimamente? Com certeza, existem canais de denúncia que podem ser anônimas, inclusive, que é o Disque 100, que é literalmente ligar para o número 100 ou para o número 180, né? Então, Disque 100, Disque 180 são canais de denúncia que podem ser denúncias anônimas. A gente só sempre pede para que haja um mínimo, né, de identificação para que a gente possa conseguir acessar essa vítima. Ah, mas eu não sei o nome completo. Tá tudo bem, coloca o primeiro nome. O telefone, se tiver, é ótimo. Não tendo o telefone, o endereço já nos ajuda bastante para que a gente possa comparecer naquele local, acessar aquela mulher e trazer ela para o registro de ocorrência, né? E até lembrando que para atendimento no centro de referência, elas também não precisam de boletim de ocorrência, né? Elas vão ser atendidas individualmente, né? Que isso também é uma segurança e um sigilo para elas, né? E, Giane, eu também queria lembrar de falar a respeito da DOL, que é a Delegacia Online, né, da Polícia Civil. No site da Polícia Civil a gente tem a possibilidade, então, de acessar a DOL, e existe dentro da DOL a DOL Mulher, que é especializada no registro de ocorrência online para mulheres vítimas de violência. E, recentemente, há alguns meses, a Polícia Civil abriu também a possibilidade, dentro da DOL Mulher, de ser feita a solicitação das medidas protetivas. Então, hoje a vítima não precisa mais ir até a delegacia, basta acessar a DOL Mulher, e fazer ali a solicitação de medida protetiva. Uma vítima que está muito distanciada da cidade, que não tem condições de acessar os serviços, né, comparecer nas delegacias que a gente mencionou antes, podem fazer esse pedido através da DOL Mulher, e com o pedido de medida protetiva também. Então, agradeço, né, por estarem aqui com a gente nesse episódio, né, e no mês que realmente a gente se preocupa tanto, né, ainda mais com a prevenção dessa violência contra a mulher, né, um assunto que ainda é tão velado e que é tão importante para a gente. Esta, então, foi mais uma edição do nosso PrefaCast, desta vez especial, trazendo a temática do Agosto Lilás.